aula sobre ondas, né? Ondas é um assunto bem, assim, de certa forma, bem curtinho, algo em torno de 4 capítulos, ou capítulos, né? E hoje a gente vai ver o segundo capítulo, que é sobre cordas vibrantes e ondas bidimensionais. Na aula que vem, na aula seguinte, nós vamos ver sobre ondas tridimensionais, que basicamente é o som, e por último, sobre música, né? Um tópico sobre, na verdade, os instrumentos musicais, né? Não música propriamente dita, né? Os instrumentos musicais. Beleza? Então, simbora aqui, vamos projetar a tela e começar. Juan também, Pablo na área, bem-vindo, Juan. Compartilhar. Ocultar. Deixa eu só entrar aqui com outro login para eu ver como é que está a apresentação na outra tela. Só um instante. Aqui pelo celular. Meu outro e-mail. Beleza, agora foi. Só para eu ver como é que está a projeção aqui da minha apresentação. Aqui, foco. Ótimo. Vamos embora então. Aumentar aqui o tamanho. Simbora então, galera. Bem-vindo a essa viagem, meu povo, sobre cordas vibrantes e ondas bidimensionais. Como eu falei, segundo capítulo do nosso livro, que está lá em PDF, no item materiais, tá? Meu nome é Fredson, Física 2. Nós começamos, então, falando sobre superposição. Né? É um assunto bem simples de entender. Na verdade, onda como um todo, as ondas são é um conteúdo bem bacana de se aprender, bem fácil, tá? Vai bem vestibular também. E aí nós falamos sobre o princípio da superposição da onda. Basicamente, esse princípio da superposição é quando eu tenho, por exemplo, dois pulsos, né? Que nós vamos falar inicialmente sobre pulsos dessa onda. Eu tenho aqui um pulso da onda. Esse pulso ele está, então, se propagando da esquerda para a direita, através da minha setinha vermelha. E temos também um outro pulso emitido na outra extremidade da onda, se deslocando da minha direita para a esquerda. É como se tivesse duas pessoas e cada uma delas numa extremidade e cada uma delas faz um pulso na direção da outra pessoa. Né? Ela emite um pulso, ela faz o movimento do pulso. Se essa onda estiver em fase, aí eu tenho as interferências. Quando essas ondas se juntam, se encontram, no caso aqui embaixo, eu tenho o encontro que está para a esquerda em azul e o que está para a direita em vermelho. O resultado disso, basicamente, é um somatório das suas amplitudes, né? Nós sabemos que a amplitude é a distância da linha central, a linha zero, até o ponto máximo, tá? Nesse caso, a linha zero é a própria corda, né? E aí, nesse caso, nós temos, então, um aumento de amplitude, ok? Nesse caso, vai ser o somatório das duas ondas. Eu chamo isso, então, de interferência. Quando essas ondas, elas passam uma pela outra, ou seja, após o encontro, o que acontece? A onda menorzinha, que está para a esquerda, continua exatamente igual estava antes do encontro, e a onda um pouquinho maior, ou o pulso um pouco maior, o pulso maior, ele continua também como se nada tivesse acontecido, ou seja, a interferência é só naquele encontro. Depois disso, essas ondas, elas continuam de forma individual, como se nada tivesse acontecido. Tá? Então, elas podem atravessar a mesma região ao mesmo tempo, elas não se chocam, elas se compõem, ou supõem, né?
sobrepõem, basicamente. E aí, quando eu falo nessa interferência, nessa superposição, né, a esse fenômeno, é a configuração resultante da soma algébrica das ordenadas de cada ponto, como eu falei, das amplitudes, né, da superposição, tem um nome específico chamado de interfere na outra, tá? Na direita, nós podemos ver aí o processo agora com três pulsos, né? Um pulso para cima, é uma crista, para baixo é um vale e uma outra crista. O que acontece? Eu tenho a linha verde é um pulso verde, o pulso azul. Nesse ponto aqui que se encontra crista com crista, né? São dois na mesma fase, nós chamamos isso de interferência construtiva. Há uma construção de uma crista maior, tá? Assim como também, ó, quando eu tenho um vale, ó, vale do verde com o vale do azul, novamente eu tenho uma interferência construtiva. Então, eu sempre vou ter uma interferência construtiva quando eu tenho uma interferência de fase. Vale com vale ou crista com crista, tá? Nesse caso, a linha vermelha representa o somatório dessas duas cristas. E aqui embaixo, o somatório desses dois vales, tá? E quando não acontece essa fase, quando acontece o encontro de uma crista com vale, está representado embaixo. Ó. Eu tenho aqui uma crista verde e eu tenho um vale em azul. Nesse caso, quando eu encontro uma crista com um vale, o resultado disso é a linha em vermelho, ou seja, uma crista é destruída por um vale. E aí, nesse caso, eu tenho a interferência destrutiva, é quando um pulso destrói um outro pulso, ao encontro de um vale com uma crista. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Vocês. Pode ser que não estejam me ouvindo. Não, tá de boa aqui. Okay. Belezinha, então. Então, ali é um pulso simples, tá? Como nós estamos falando agora há pouco, é um pulso simples. Foi só um exemplo que eu utilizei para chegar no que nós chamamos de onda ou ondas estacionárias, tá? Basicamente, ondas estacionárias são aquelas que possuem um padrão de vibração estacionário. Formam-se a partir de uma superposição de duas ondas idênticas, mas em sentidos opostos. Nesse caso aqui, diferentemente daquele exemplo anterior, que ali no caso era pulso, o pulso é só apenas um único movimento. No caso da onda, eu tenho basicamente uma onda contínua, tá? Por exemplo, vários movimentos contínuos, nunca é infinito. E aí, nesse caso, eu formo uma onda que eu tenho mais de um pulso. Sendo assim, essa onda, ela faz o que nós chamamos de onda estacionária. Por quê? Esse movimento do pulso, ele é tão forte, tão rápido, mas tão rápido, que não dá tempo uma onda cancelar a outra. Ou, na verdade, uma onda cancela a outra somente em alguns pontos. Nesse caso, nos pontos que elas se cancelam, que é a letra N aqui, eu chamo de nó. Esse nó representa uma interferência destrutiva. E como é muito rápido o processo, vai ter pontos que eu vou enxergar como sendo um aumento de amplitude. Esse aumento de amplitude eu vou chamar de ventre. Tá? Então, ventre é uma onda construtiva e nó é destrutiva. Então, só que aqui não fica uma linha reta, como eu falei, porque nesse caso agora nós estamos falando de uma onda com vários pulsos. Antes dela ficar reta, o pulso já vem novamente e não deixa ela se anular por completo. E daí eu vou ter, ao mesmo tempo, pontos destruídos, que é o nó, que é a interferência destrutiva, e eu vou ter pontos com interferência construtiva. Tá? Então, eu vou ter na mesma corda esse tipo de interferência. Isso acontece basicamente numa corda de um violão. Quando eu faço aquele toque para emitir um som, ela começa a vibrar e nós conseguimos ver a corda vibrando com essa formação de ventres e nós, tá? Nesse caso, não é possível observar o que ocorre antes ou depois do cruzamento. Eu só consigo ver o que está acontecendo no cruzamento, no caso de uma onda estacionária. A onda estacionária, basicamente, é uma onda que está fixa, com as duas extremidades fixas, tanto na direita quanto na esquerda, tá? O único efeito visível é o resultado da interferência. Então, por isso que eu só vejo nós e vejo ventos, ok? Eu não vou ver um destruindo o outro
de forma passo a passo. Eu só consigo ver o resultado disso. Como eu falei, a letra V representa o ventre, né, que é a oscilação máxima, e a letra N representa o nó, que é a oscilação mínima ou interferência destrutiva. Ok? E aí nós temos alguns eventos, alguns fenômenos a considerar quando se fala em onda estacionária. Que situação seria essa? Eu vou imaginar aqui uma situação. Por exemplo, imagine uma corda que o tamanho dela forma simplesmente um único ventre, tá? Ventre, no caso, esse buchinho aqui dela. Ó. Eu chamo de ventre tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, tá? E eu quero, então, relacionar o tamanho dessa corda com o ventre, com o harmônico. Como é que isso acontece com o comprimento de onda? Nós sabemos que um comprimento de onda, ele é aquele Szinho, ó, lembra? Ó, ele sai de um ponto e vai até o mesmo ponto, tá? Então, eu tenho aqui praticamente aquele S, ó. Isso aqui é um comprimento de onda. Vou desenhar aqui mais do centro. Opa. Esse Szinho aqui. Onde eu tenho a primeira perna do S, o S deitado, é meio comprimento de onda. Aqui, no caso, é um comprimento de onda completo, né? Um lambda, né? O lambda. A metade disso é um meio comprimento de onda, meio lambda. Olha o que acontece aqui à minha direita. Eu tenho, ó, apenas uma única curva. Professor, mas ela está em cima e está embaixo. Mas o tamanho dela representa apenas um pedaço desse S. Então, um pedaço desse S representa o quê? Meio comprimento de onda. Então, no primeiro caso, eu tenho o que nós chamamos de meio comprimento de onda. E a pergunta é, qual que é a relação do tamanho da corda, que é chamado de L, com esse meio comprimento de onda? A relação é simples. Significa dizer que o L vai ser igual a 1 vezes o meio comprimento de onda. Agora aqui eu tenho no 2 a mesma corda, só que agora formam-se dois ventres, ó. Um ventre, dois ventres. O que acontece agora? Agora, ó, eu percebo que eu tenho o S completo, ó. Ó o S aqui se formando. Tá? Meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda. Eu tenho, então, um comprimento de onda completo. Tá? O Szinho completo. Eu poderia colocar simplesmente que L é igual a comprimento de onda, ou eu posso colocar em função do meio comprimento de onda, como eu já venho fazendo. Ou seja, quando eu olho para essa corda aqui, eu vejo, ó, 1, 2, meio comprimento de onda. Ou seja, eu tenho 2 meio comprimentos de onda. Continuando. Na terceira figura, eu tenho a mesma corda, o mesmo tamanho dela. O que vai acontecer? Eu vou formar um meio comprimento de onda, outro meio comprimento de onda, outro meio comprimento de onda. Eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou ter ó, meio comprimento de onda vezes 3. E assim sucessivamente. Por exemplo, aqui, ó, na mesma corda eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu vou ter ó, meio comprimento de onda vezes 4. Opa! Então, eu tô construindo aí alguma coisa que tem uma tendência a crescer, de forma que esse crescimento se dá em função dos números naturais. Ó. 1, 2, 3, 4. O próximo seria 5, 6 e assim por diante. Então, eu posso, então, construir uma equação generalizada disso aí. Olha, eu sei que L vai ser igual a... Deixa eu daqui a caneta. Ah, filhote. Eu sei que L, que é a corda, que é o tamanho da linha, vai ser igual a N, onde esse N vai ser o número de ventres. Ó. Um ventre, dois ventres, três ventres, assim por diante. N vezes meio comprimento de onda, é o que está aqui, ó, na minha figura à esquerda. Todos eles estão, à direita, desculpem, em função do meio comprimento de onda. Então, eu posso construir a fórmula falando o seguinte, que eu vou pegar o meio comprimento de onda e multiplicar pela letra N, onde N vai representar o número de ventres, está aqui embaixo, ó. Então, eu quero saber, por exemplo, o tamanho de uma corda de violão e, digamos assim, formou nesse violão um meio comprimento de onda de 45 centímetros. Então, nesse caso, eu vou pegar esse 1 vezes meio comprimento de onda, que vai ser próprio 45 centímetros, tá?
Beleza? Então, eu vou relacionar o L, que é o tamanho da corda, pegando o N, que é o número de ventos formados, vezes meio comprimento. Essa equação ela pode ser também expressa em função de comprimento de onda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o que a gente chama de pelos extremos, né? Que um aluno meu lá no Divino Mestre chamava de cruz credo. Chamava não, chama, né? Cruz credo, né? Onde eu faço o seguinte, ó, cruz e credo. Ó. Então, vamos lá. 1 vezes N. Coloca aqui bem embaixo, ó. Vezes lambda é N lambda, tá? 1 vezes N lambda. 2 vezes L é 2L. Eu vou isolar o lambda. Lambda, que é o yzinho deitado, é igual a 2L dividido por N. Essa equação está aqui. Lambda, N, que é o lambda do harmônico, é igual a 2L dividido por N. Por que eu fiz isso? Porque vai ter situações que, às vezes, ele me dá o comprimento da corda e eu quero descobrir, na verdade, o lambda. Ou seja, quanto que vale o lambda se eu tenho um comprimento de corda? Então, eu vou usar essa equação. A outra equação à esquerda é quando eu tenho comprimento de onda e quero saber o tamanho da corda, da linha. Tá? Belezinha? Feito isso, vamos partir para a segunda situação. Ó. Nós sabemos que a fórmula da velocidade, uma delas, né, é V é igual a lambda vezes R. Tá aqui, ó. V igual a lambda vezes R. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar essa mesma fórmula aqui e eu vou isolar o lambda. O lambda não, a frequência. Vou colocar o seguinte, eu vou levar esse lambda para debaixo do F. Então, fica assim, ó. Frequência é igual. O V já está lá. V sobre lambda. Então, quando eu pego a velocidade sobre o comprimento de onda, eu tenho o quê? Eu tenho o que nós chamamos de frequência. Tá? Então, eu vou reescrever essa fórmula aqui embaixo. Ó, Fn está lá, ó, é igual a Vn sobre lambda n. O n é só para dizer que é o número de harmônico, tá? No caso aqui, o n é 1, é 2, é 3, é 4 e assim por diante. Aqui em cima, ó, repete Vn e embaixo, ó, é o lambda. Mas quem é lambda? Tá lá, ó, lá em cima. Lambda é igual a 2L sobre N. Eu vou substituir aqui. 2L sobre N. Pronto, eu tenho aqui uma divisão de frações, tá? Quinto ano do ensino fundamental. Como é que eu resolvo uma divisão de frações? Eu vou repetir a primeira fração. No caso, a primeira é Vn sobre 1, tá? Que é o Vn. Como não tem nada embaixo, sempre coloca 1. E multiplica pelo inverso da segunda. O que é inverso, professor? Inverso é quando eu troco o numerador pelo denominador, né? Eu faço esse giro com ela. Então, se era 2L sobre N, o inverso de 2L sobre N é N sobre 2L. E aí, acabou minha conta, porque eu pego ó, Fn, né? Aqui Fn é igual. Ó, aliás, Vn vezes N vai ser NVN, está aqui em cima. Ó. E embaixo eu tenho 2L vezes 1, 2L. E a fórmula, então, da frequência é igual ao número de ventres, que é o N, sobre 2L vezes Vn. Professor, quando que eu uso essa equação aí? Você vai usar toda vez que ele quiser calcular a frequência do evento, tá? Qual que é a frequência do harmônico 1? Eu vou colocar 1 aqui em cima, 2 vezes L, o tamanho dela eu já tenho, vezes a velocidade. Qual que é a frequência quando N igual a 2? Eu coloco 2 aqui e assim, tá? Então, eu vou calcular, eu tenho três fórmulas aqui, que é a fórmula do comprimento da corda, do comprimento de onda, que é o lambda, e da frequência dos harmônicos, tá? Essa formação de harmônico, que aqui no caso eu tenho um de ventres, né? Eles são o que nós chamamos de modos de vibração. O modo de vibração em cima é 1, é 2, é 3 e é 4. Tá? Esse N, o N igual a 1, é conhecido como um modo fundamental. Então, quando aparecer lá no vestibular para vocês, ou uma questão de Enem, uma questão minha da minha prova, falando em modo fundamental, automaticamente entende-se que nesse modo fundamental, o valor de N é 1. Tá? Beleza? O harmônico 1. E a frequência a ele associada é chamada de frequência, obviamente, fundamental. Ok? Três fórmulas para nós.
Esse N em função do ventre, né, o número de ventres, o L é o comprimento da corda, e acabou a nossa parte inicial desse slide. Tá? Tem mais coisas ainda. Belezinha? Continuando. Eu tenho, então, as ondas estacionárias em cordas vibrantes, tá? As ondas estacionárias em cordas presas nas duas extremidades, no caso do violão, por exemplo, né, são geradas de duas maneiras. Eu posso provocar a formação desses fusos de duas maneiras numa corda, ok? Uma delas é por meio da ação externa. Como assim? Eu chego lá e pá, na corda, ó. Eu dou o toque literalmente na corda, a batida, né? Ou a fricção. E a corda do violão, ela passa a vibrar nas várias frequências dos seus modos de vibração, as quais se sobrepõem, né? Como nós podemos observar na figura à direita, né? O modo 1, modo 2 e modo 3. E qual que é a outra forma de fazer vibrar uma corda? A outra é por meio da ação excitadora de uma fonte oscilante externa, né? Ou seja, por ressonância. Como assim? Eu chego, por exemplo, na corda de um violão e existe um negócio chamado diapasão, que ele é utilizado para afinar violões, tá? Como é que eu faço? Eu vou emitir um som, ou no caso, com esse diapasão, fazer ele vibrar. A vibração dele, que geralmente é a nota Lá, ela vai entrar em ressonância com a corda Lá, e ela vai começar a vibrar sozinha, ou seja, sem tocar na corda, só emitindo um som, eu consigo fazer ela vibrar. Tá? Um exemplo disso é quando tinha aqueles desafios nos programas de domingo, né? Gugu e companhia, Eliana, né? Em que a pessoa emitia um som com a voz, com a garganta, para fazer quebrar uma taça. Isso é verdade, isso pode acontecer, uma taça de cristal. Ela simplesmente precisa emitir um som que tenha a mesma frequência ou múltiplo dessa frequência da ondas de cristais, das partículas de cristais. Tá? Nesse caso, ó, no caso das cordas vibrantes, nós voltando aqui para a corda, a ressonância ocorre quando a frequência da fonte, a pessoa gritando, né, ou diapasão, excitadora é igual ou múltipla inteira da frequência de cada modo de vibração da corda. Tá? A qual é dada pela expressão, e aí nós temos aquela mesma forma que nós vimos no slide anterior, né? Fm é igual a m sobre 2L vezes Vn, no caso, a velocidade. Tá? A esse evento, a gente chama ele de ressonância, né? Como aparece aqui. Então, ressonância é quando eu emito o som e ele entra em ressonância com uma frequência de vibração de um determinado objeto, tá? Por exemplo, a corda é apenas um objeto. No caso da taça, as moléculas da taça seriam o objeto. Existe um evento que aconteceu em 1945, na cidade de Tacoma, nos Estados Unidos, que o som emitido pelo vento que passava naquele momento e a marcha de uma tropa do exército, esses sons se juntaram e formaram o som com uma frequência específica. E por coincidência, naquele momento, aquele som entrou em ressonância com a ponte começou, não tinha terremoto no dia, a ponte começou a vibrar sozinha, como se fosse uma lâmina, tá? Tem vídeo, tem tudo na internet, quando a gente coloca ponte de Tacoma nos Estados Unidos, a primeira imagem que vem, tem vídeo fazendo isso, tinha carros na hora também, não muito carros, né? Mas tinha carros, e ela vibrando e se partindo, se quebrando. Por quê? Porque, nesse caso, houve uma ressonância do som, né, com a ponte, né, com as partículas da ponte. No caso, quando a gente pega nosso rádio e procura aquela frequência da rádio, quando a gente muda a frequência de rádio, né, como, por exemplo, 101,9, que é uma delas, e 98,1 FM, ali nós estamos pegando a frequência e entrando em ressonância com esse rádio, de forma que ela vai captar o som com perfeição. Tá? E um outro exemplo tem na Bíblia, né? Na cidade de Jericó, onde Deus, parece que ele pede para o seu povo ele tocar trombetas, né? E marchar perante em torno do muro de Jericó. Lá não fala que é ressonância na Bíblia, né? Mas ali praticamente nós temos a manifestação da ressonância, tá? Onde a vibração, a frequência de vibração do som produzido entrou em ressonância com o muro e o muro veio
a cair, tá? Então, ressonância é isso, quando você emite um som e esse som entra em ressonância com um outro objeto que, sem tocar nele, ele começa a vibrar. Professor, mais um exemplo aí. Tem mais um exemplo que eu vou passar para o slide, que é o uso do micro-ondas, né? Como é que funciona o micro-ondas? Basicamente, quando eu coloco no micro-ondas um alimento que tem na sua composição partículas de água, o aparelho de micro-ondas ele emite ondas tão pequenas, mas tão pequenas, que tem a mesma frequência da água, das partículas de H2O. As partículas de H2O começam a se movimentar e elas se movimentam numa velocidade tão grande, mas tão grande, que ela aquece, né? Quando você quer, por exemplo, aquecer as suas mãos, você passa uma na outra. É o atrito que faz isso, mas é a movimentação dela que faz com que uma risque na outra. No caso das partículas, uma passa pela outra também. E aí começa a aquecer, começa a fazer o cozimento, o esquentamento, né, do alimento pela vibração. A partícula de água começa a vibrar lá dentro, porque foi emitido uma onda, micro-ondas, que entram em ressonância com ela, tá? Então, bem bacana essa parte também. Nós temos aqui uma situação onde eu tenho representada pela letra A, né? A minha fonte geradora, né? Através do diapasão aqui, ó. A fonte geradora é uma fonte de frequência constante de um alto-falante que faz a corda oscilar. Um agente externo, aqui no caso, além dessa fonte que produz a vibração, eu tenho um agente externo aqui segurando essa corda, esticando a corda com uma força F, variável, tá? Então, a força está variando, não tem uma força fixa, não. O que resulta na variação da frequência das ondas estacionárias. Né? E aí nós sabemos, na nossa aula passada, que a velocidade pode ser calculada em função da força de tensão sobre o quê? Sobre a minha densidade linear. Então, eu tenho o seguinte, que olhando aqui para essa equação, eu vou ter também a equação da frequência, que nós já vimos em 2 slides anteriores, eu vou simplesmente trocar essa velocidade pela representação dela, já que eu tenho uma força tensora, tá? Uma força de tensão. Então, fica Fn é igual a N sobre 2L, já existia, vezes, em vez de colocar Vn, eu vou colocar raiz quadrada de F sobre μ. Então, tem agora a frequência numa nova roupagem, a frequência em função da força. Professor, quando que eu uso essa? Quando ele me der a força de tensão e quando ele me fornecer a densidade linear. Quando que eu uso a da esquerda? Quando ele falar só em velocidade, sem falar em força ou densidade linear. Correto? Assim, quando temos uma força F1, a frequência da fonte coincide com a frequência do primeiro módulo, né, que vai ser F1 também, F minúsculo, né, de vibração, dando origem à primeira ressonância. Da mesma forma acontece com os outros módulos de vibração. Percebam aqui que quanto maior o número de ventres, né, eu tenho um ventre em cima, 2 ventres no meio e 3 ventres embaixo. Menor é a amplitude. É uma característica da onda estacionária, tá? Se eu tenho mais ventres, ou mais modos de vibração, eu diminuo a amplitude desse modo, né? Ou seja, a largura disso aqui, ó. A amplitude e a largura, né? E aí nós vamos entrar na nossa próxima parte, que é o que nós chamamos de ondas bidimensionais, né? E o princípio de Huygens, ok? O que nós observamos aqui? Ó, que além de todas as características das ondas unidimensional, que é a onda que se propaga numa única dimensão, as ondas bidimensionais, né, têm características específicas. Ela tem tudo que a onda unidimensional tem, mas ela tem uma coisa que é só dela, específica dela, tá, em relação a ondas unidimensionais. Que é a sua resultante da sua bidimensionalidade, é óbvio, né? E o que são isso? É o que nós chamamos de frente de ondas planas e raio de propagação. Quando a onda é uni, a frente de onda é apenas um ponto. Quando a onda é bidimensional, eu tenho uma frente de onda plana. Por exemplo, na minha esquerda, a minha frente de onda é um retângulo, tá? Embora com uma espessura bem fina, né? Mas não deixa de ser um retângulo. Então, a minha frente de onda é plana. No caso aqui, ó, eu tenho um retângulo. E na minha direita? Na minha direita eu tenho uma onda formada na superfície de um lago, de um balde, né? Quando eu deixo cair uma pedra, por exemplo. Quando cai essa pedra, eu vou formar ondas, tá? E essas ondas são bidimensionais. E como é que eu represento a frente de onda dela? A frente da onda
bidimensional aqui, nesse caso, é um arco de circunferência, tá? Então, tem onda com a frente de ondas planas, ok? Um arco de circunferência e na esquerda eu tenho um retângulo. E qual é a outra característica? A outra está destacada em vermelho, que são a formação de raios de propagação. Os raios de propagação são essas setinhas em amarelo, né, que estão na mesma direção, no mesmo sentido, desculpem, de direção, das frentes de ondas, e elas são sempre perpendiculares às frentes de ondas, tá? Esses raios sempre formam 90 graus com as frentes de onda. Ok? Aqui, ó, também, ó, 90 graus. Ó. Então, essa linha amarela sempre forma 90 graus com as frentes de onda. Isso são as características das ondas bidimensionais. O que a unidimensional não tem. Tá? As características e propriedades ondulatórias relacionadas às ondas bidimensionais podem ser descritas por meio do princípio de Huygens. Tá? Eu falei em Huygens e a pergunta é, o que esse princípio diz, né? Por que aparece esse princípio de Huygens? Ele diz o seguinte, cada ponto de uma frente de onda, eu tenho aqui no caso uma onda, tá? Uma frente de onda é um retângulo bem fininho, está indicado aqui, e cada ponto desse retângulo, no caso dessa linha, né? Mas é porque está bem minúscula, ela pode ser considerada uma nova fonte de ondas secundárias, que se propaga em todas as direções, ou seja, esse ponto aqui, ó, ele vai gerar uma nova frente de onda. Cada ponto da frente de onda funciona como uma nova fonte de onda. Isso é o que diz o princípio de Huygens. Em cada instante, a curva ou superfície que envolve a fronteira dessas ondas secundárias é a nova frente de onda. Então, no caso aqui da segunda situação, olha, eu tenho aqui a frente de onda e cada ponto dela vai emitir uma nova fonte de ondas e vão se encontrar e formar a nova frente de onda, que é o pontilhadinho, tá? Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, cada ponto da frente de onda funciona como uma nova fonte de onda secundária, tá? E aí, só para a gente passar para o próximo slide, em A, na situação A, nós temos as frentes de ondas planas, né, AB, que dão origem às novas frentes de ondas planas. Já na situação B, nós temos frentes de ondas circulares, dando origem a novas frentes de ondas também circulares, tá? Mas o que fica para nós nesse slide aqui é o princípio de Huygens, ele estabelece isso. Cada ponto sobre a frente de onda, ele funciona como uma nova fonte emissora, uma nova fonte secundária. Belezinha? Quando a gente estuda em ondas, a gente viu lá na cola da reflexão, né, e a refração, correto? Reflexão, refração, e aqui nós vamos também ver esses dois fenômenos, na verdade, mais três fenômenos, de certa forma, né? 3, 4, desses fenômenos aplicados numa onda bidimensional, tá? Nós vimos na corda que era apenas unidimensional, ok? Basicamente, reflexão é quando a onda ela bate em determinado ponto, ela reflete. Ela não muda de meio, ela continua no meio. Por exemplo, um feixe de luz, eu emito ele no espelho, ela reflete no espelho e volta para o mesmo ambiente, o mesmo meio, que no caso é o ar, né? Já se ela penetrar nisso, por exemplo, na água, eu tenho uma refração, tá? Basicamente, as ondas bidimensionais, assim como as ondas unidimensionais em cordas, elas se refletem ao atingir qualquer obstáculo. Ou se refletem e refratam quando mudam de meio de propagação, tá? Nós temos aí o exemplo da onda se refletindo, né? Ela reflete na superfície E. As frentes de ondas planas representadas por S, né? Aqui no caso, o S é a frente. Elas estão separadas por uma distância lambda. Aqui. Quando acontece a reflexão, elas continuam separadas por essa mesma distância lambda, ok? Então, ao atingir um anteparo plano, elas se refletem e dão origem a novas frentes de ondas representadas por essa linha. Tá aqui, ó. Só que o que é comum nelas é o lambda que continua igual. Quando a onda reflete, ela continua com a mesma velocidade e ela continua com o mesmo comprimento de onda. Tá? Então, só e a frequência? A frequência também continua a mesma, porém,
A frequência está relacionada à fonte. Como a fonte não mudou, a frequência não muda. Tá? Então, nesse caso, quando eu tenho a fórmula velocidade, deixa eu me colocar bem aqui, ó. Travou aqui, ó. Voltou. Voltou. Travou por um instante. Como eu tenho a fórmula da velocidade, a velocidade é igual a lambda vezes f. Ó. No caso da reflexão, não muda nenhum dos três, nem v, nem lambda, nem tá? O raio incidente, eu vou chamar de raio I, tá? É o raio que está chegando na superfície. E eu vou chamar de linha, o raio que está sendo refletido. Outra coisa, eu vou chamar de ângulo θ o ângulo entre o raio incidente e uma reta normal que é perpendicular ao espelho, tá? Essa reta normal. Então, o ângulo entre o raio incidente e a reta normal, eu chamo de ângulo de incidência. Está aqui embaixo, ó, ângulo de incidência. Por outro lado, o ângulo de reflexão, que eu chamo de θ', vai ser o ângulo entre a reta normal, essa reta pontilhada, tá? E o meu raio de incidência, ok? Então, raio de incidência e a reta normal, incidência não, de reflexão, né? Eu tenho o θφ, entre o raio de incidência e a reta normal, eu tenho o φ, tá? Filinha e φ. Eu lembro das aulas de professor Adão, de matemática, né? Mas nesse caso, na física, né? Ele me deu aula desse assunto em 1900 e vovó criança, ó, tem um bocado de tempo. Abre aqui outra tela. Então, o Adãozão foi o precursor da física, basicamente, em Açailândia, né? Então, começou tudo. O homem é gênio. Belezinha? Simbora? Professor, Oi. na imagem anterior, o raio é onde está aquele ângulo, né? O raio é essa setinha, essa retinha, na verdade, ó. Essa linha que passa exatamente por meio das superfícies, tá? No caso, essa setinha aqui em preto, ó. Ok. Tá certinho? Porque, nesse caso, o raio, ele é sempre perpendicular às frentes de ondas, que são as azuis. Então, o pretinho é o raio. Aí eu tenho aqui, ó, o ângulo entre o raio e a reta normal. Beleza? Simbora. E aí, nesse caso, tem uma consideração a fazer, que é a lei da reflexão. Ela diz que esse ângulo θ é exatamente igual ao ângulo θ', ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Sempre. Vou voltar bem aqui, ó. Nesse caso, ó, deixa eu me apagar aqui, que está muito, muito cheio. Ó, ele está me dizendo o seguinte, que esse ângulo aqui, ó, θ, é exatamente igual ao ângulo θ'. Tá? Isso na reflexão. Embora. E aí nós vamos entrar para o segundo fenômeno. Nós temos 4 fenômenos, tá? Reflexão, refração, e aí os outros vão chegar. Não vou falar agora deles não, que eles vão já aparecer no próximo slide. O segundo exemplo é a refração. Quando que acontece a refração? Quando o raio incidente, ó, eu tenho aqui o raio preto incidente, ó, o Izinho. Ele chega na superfície de separação e ele entra, ele penetra. Por exemplo, uma onda penetrando na água, né? Por exemplo, ou uma onda penetrando no vidro, ou uma onda mudando de meio, né? Um exemplo aqui, eu estou digamos que a gente mora no frio, eu estou com um aquecedor ligado, né? E lá fora não está ligado, mas lá fora está muito frio. O simples fato de lá fora estar muito frio e aqui quente, um exemplo, né? Eu tenho um ar menos denso aqui e mais denso lá. O som, quando sai de lá para cá, um exemplo, ele mudaria de meio, porque eu tenho ambientes com densidades diferentes. Tá? O caso da corda, né? Quando ele sai de uma corda mais fina para uma mais densa. Agora aqui nós estamos falando de superfície, né? No caso, o exemplo que eu citei é tridimensional, né? Mas é um exemplo. A refração ocorre, só para a gente fixar, sempre que a onda atravessa a superfície de separação de meios, né? Ela atravessou, ela não volta. Em que a velocidade de propagação da onda é diferente. Nesse caso, a reflexão também acontece, embora seja pouco perceptível.
O desvio da direção da trajetória só ocorre quando a incidência é oblíqua, tá? Então, tem aqui, por exemplo, o raio I, ó, que eu circulei, ele está incidindo com um ângulo θ1, chamado de θ1, tá? Que é oblíquo. Oblíquo quer dizer que é maior que zero e menor que 90, né? Oblíquo. Né? Um ângulo oblíquo. O que vai acontecer? Vai acontecer, então, um desvio desse raio. Esse raio não continua em linha reta. Ó. Ele desviou o raio R. Ó. O raio R é meu raio de refração. Raio de incidência em cima, ó, a setinha preta. Raio de refração embaixo, a setinha preta embaixo. Okay? E vai haver um desvio toda vez que eu tenho uma incidência oblíqua. Professor, e como que não há desvio? Quando ela vem perpendicular. Por exemplo, eu tenho aqui um raio incidente com 90 graus. Nesse caso, não há desvio. Eu tenho algumas considerações a fazer. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, olhando para a fórmula da velocidade, vou colocar ela novamente aqui em cima. Ó, velocidade é igual a lambda vezes F. Ó. Olha, lembre-se que sempre o F está ligado à fonte, tá? O F é fonte. O F nunca muda. Tanto na reflexão, quanto na refração, tá? O F nunca muda. O que vai mudar agora é o V e o lambda. O V e o lambda mudam, tá? No caso, o V, ele muda para um valor menor, geralmente, e o lambda para um valor também menor, tá? Porque se o V diminuir, é porque o lambda diminuiu. São diretamente proporcionais, tá? No caso, por exemplo, quando você tem a luz, né? Vamos colocar como onda a luz branca, a luz solar, aliás, que aí nesse caso é luz branca, embora a gente enxergue o sol amarelo, né? Mas é considerada como luz branca pela junção de cores dela, tá? E aí, quando ela encontra um prisma, encontra, por exemplo, uma gotícula de água, quando ela passa pela gotícula de água, as 7 cores, que vai ser o assunto do nosso próximo trimestre, ela se refrata em 7 pedaços. É aí que eu consigo, por exemplo, enxergar as cores que formam a cor branca, que no caso são as cores do arco-íris, porque cada cor tem uma velocidade diferente. Então, quando ela passa pela água, forma-se o arco-íris, porque cada cor tem um lambda e uma velocidade diferente, elas se separam. Nesse caso, aconteceu a separação simplesmente porque houve a refração. E elas têm velocidades diferentes e comprimento de onda diferente quando elas mudam de meio. Tá? Então, eu coloquei aqui embaixo isso que eu estou falando. Ó. Olha aqui. Ó. O lambda 1 é diferente do lambda 2. O que mais? O ângulo θ1, que é o de incidência, é diferente do θ2, de refração. Newton percebeu essa questão do prisma na quarentena. Foi exatamente, Robson. É isso mesmo. E rapidamente aqui. O cara não estava sem fazer nada, né? Opa, para tu ver, né? Mesmo num negócio que era para ser ruim, o cara vai lá e consegue produzir. Foi exatamente isso, Robson. Muito bem, garoto. Faltou eu colocar aqui que a velocidade de 1, né? É diferente da velocidade de 2. Tá? Se eu não responder a mensagem de você, é porque a do Robson, porque eu coincidentemente eu olhei para o celular e vi a mensagem. Mas às vezes passa despercebido, mas no finalzinho eu volto e vou ler, tá? Então, se eu não ler na hora, no final eu leio. E aí nós temos o que nós chamamos de lei da refração, tá? A lei da reflexão está em cima, basicamente é só isso. É θ igual a θ linha. Aqui embaixo, no caso, eu tenho a lei da refração, que também ela é chamada de lei de Snell-Descartes, tá? No caso, foi os dois que sintetizaram essa equação, Snell, são dois cabras, né? E Descartes, né? Mas a gente lê Descartes, né? Descartes. Mas lê Descartes. A gente não pronuncia esse S, não. O que ele diz para nós, a lei da refração, né? Ela fala o seguinte, que se eu pegar o seno do θ1, quem é o θ1? É do ângulo que chega, tá? Do ângulo incidente. Se eu pegar o seno do θ1 e dividir pelo seno do θ2, quem é o θ2? É o ângulo de refração. Isso sempre será igual à velocidade 1 sobre velocidade 2, ou seja, existe aí uma proporcionalidade, tá? Eu poderia parar aqui, porque essa equação, a lei já está definida, ou eu posso também reescrevê-la, fazendo o seguinte, eu vou colocar bem aqui no lado, ó, aqui na frente, na verdade. Quem que é a velocidade? A velocidade, eu sei que ela é igual a lambda, está lá em cima, lambda vezes F, aqui eu vou chamar de lambda 1, o F não precisa chamar de 1, que são iguais, tá? Sobre lambda 2
F2 vai ser chamado de 2 que são iguais. Eu vou cortar, então, o F em cima e em F embaixo, que é uma divisão. Sobra para mim, então, lambda 1 e lambda 2. Ou seja, eu posso reescrever a lei da refração em função dos lambdas. Tá? Então, ela pode ser seno de 1, seno de θ1 sobre seno de θ2 é igual a V1 sobre V2. E isso pode ser igual também a lambda 1 sobre lambda 2. Quando que eu uso a primeira situação? Quando eu tenho a velocidade. Quando que eu uso a segunda? Quando eu tiver o comprimento de onda. Beleza? Não acaba por aí. Nós temos mais dois fenômenos para trabalhar, tá? Mas é bem teórico os outros dois. Não tem fórmula, não. Eu tenho uma difração. Difração, nós temos aqui na primeira situação, a onda, eu tenho aqui a frente de onda, essas linhas, ó. Frente de onda, ela vem de forma retilínea. Ela encontra um obstáculo, tá? Por exemplo, uma porta. A porta está aberta, né? Eu emiti um som. Ele encontrou um obstáculo porque ele vinha de forma da mesma largura que a parede. Encontrou uma porta, ele tem um obstáculo. O que vai acontecer? Pelo princípio de Huygens, esse ponto aqui, ó, que é da frente de onda, ele funciona como uma nova fonte de onda. Então, ele vai gerar uma nova frente de onda, uma nova frente de onda aqui em frente, tá? Que vai se propagar. Ela vai gerando, e cada ponto aqui vai gerar uma nova frente de onda, de forma que o som consegue, o som, ou uma onda, na verdade, né? Eu estou falando do som, que é um exemplo mais prático, ele consegue transpor obstáculo. Por exemplo, uma pessoa que está aqui na cozinha, na outra sala, ela mesmo sem me ver, ela consegue me ouvir se a porta estiver aberta ou não, porque pode ser também que tem sempre uma brechinha passando. O meu quarto é totalmente isolado, né? Então vai ter sempre o som passando por um determinado local, tá? Mesmo sendo fechado, ele vai se propagar através das paredes, que as paredes não são isoladas. Mas o que eu quero enfatizar aqui é as brechas. Quando tem uma brecha, um buraco, tá? Ele vai conseguir transpor esse obstáculo, esse buraco, e ela vai aumentar novamente pelo princípio de Huygens. Quem explica isso aqui, no caso, é o princípio de Huygens, tá? Esse fenômeno de transpor obstáculo, tá? Atrás de uma parede, por exemplo, eu chamo de difração. Então, difração é o fenômeno que a onda tem, característico, né? E exclusivo da propagação ondulatória não dimensional. Ele é caracterizado como a capacidade das ondas de desviar ou contornar, né? No caso, contornar os obstáculos que encontram durante sua propagação. Foi o que eu falei. Estou falando aqui, a pessoa não está me vendo do outro lado, mas está me ouvindo. Bem como o espalhamento ou alargamento das ondas após atravessar fendas, né? Eu falo buraco, né? Mas a forma correta, científica, fendas ou orifícios, né? Para ser mais preciso. Na segunda situação, um outro exemplo também da mesma onda, que agora encontrou uma fenda diferente, né? Agora não mais na esquerda, agora na parte central. Ó. Então, esse pontozinho aqui, ó, vai funcionar como uma nova fonte de onda e vai propagar, então, essa onda, vai transpor esse obstáculo. Agora tem um obstáculo no meio. A mesma onda vem, ó, quando ela chega na extremidade aqui, ó, ela se parte, mas esse pontozinho da onda funciona como uma nova fonte, tá? Então, nós temos aqui a difração, que é a capacidade que a onda tem de transpor obstáculos. E isso se explica pelo princípio de Huygens, tá? O que causa a difração? O que a fração acontece? Pelo princípio de Huygens, que diz que cada ponto da frente de onda, que é essa linha aí, ó, ela vai funcionar como uma nova fonte de onda, uma fonte secundária. Beleza? Aqui nós temos, era para ser um exemplo animado, ó. Não foi não. Travou? Travou. Travou, galera. Era só, na verdade, uma... Travou só Deus, né? Deixa eu sair bem aqui. Espera um pouquinho, ó. Por algum motivo travou aqui. Vou descartar. Queria me carregar aqui, ó. Ô, meu filho. Vamos ver. Então, antes de qualquer coisa eu fecho e abro novamente, né? Vou fazer isso. E fechei. Vamos abrir aqui.
IFMA 2002, 2021/2, eletromecânica, aula 2. Foi, muito bem. Agora vai. Tá. Eu tenho, então, aqui esse movimento eu queria ver, tá? A difração, um pouquinho mais animada, tá? No caso, eu percebo que essa frente de onda, que é uma frente de onda retangular, né? Retângulo com uma espessura bem fininha, ele chegando na fenda, tá? E na fenda eu percebo que ele começa a formar uma fonte secundária. Por quê? Porque cada ponto dessa frente de onda, como nós já falamos, ela funciona como se fosse uma nova fonte de onda, uma fonte de onda secundária, tá? Isso pelo princípio de Hughes, como eu coloquei aqui. O nosso último tópico de hoje, para partir para os exemplos, exercícios, né? É sobre a interferência. Aqui no caso eu tenho duas ondas sendo formadas, tá? Uma onda formada caminhando para a esquerda e outra para a direita. E elas se encontrando, ondas bidimensionais, que vai haver uma interação dessas ondas, tá? O fenômeno que consiste nessa interação de movimentos ondulatórios, com ondas com mesma frequência e mesma amplitude, e que mantém entre si uma determinada diferença de fase, de tal modo que as oscilações de cada um deles se adicionam pelo princípio da superposição, formando uma onda resultante. Nós chamamos isso de interferência. Lembra da corda, né? Que nós falamos que a corda, eu tenho aqui a corda, um pulso e um outro pulso. E aí, quando elas se encontrarem, eu vou ter um pulso que é o somatório disso tudo, né? No caso da onda bidimensional, isso acontece também, que é a interferência. Vamos passar para o próximo slide. E aí eu percebo o seguinte, que eu tenho interferência que nós chamamos de... Elas podem ser construtiva e destrutiva, tá? A distância entre duas linhas cheias, vamos entender aqui direitinho, ó. Eu vou chamar de linha cheia essa linha sólida, tá? Aqui, ó, uma linha sólida. Eu tenho aqui duas linhas sólidas. A distância entre essas duas linhas é o que nós chamamos de lambda. É como se eu tivesse a representação de uma onda unidimensional e eu tenho aqui uma crista e outra crista. Isso aqui eu tenho um comprimento de onda. No caso da bidimensional, que é na superfície, essa crista é representada pela linha sólida, ó, a linha fechada. A distância entre duas cristas, nós sabemos que é igual a um lambda. Professor, se for entre duas linhas pontilhadas, ó, aqui, ó, pá, mesma coisa. A distância entre dois vales também é um lambda, tá? Então, a linha sólida é a crista, a linha pontilhada é o vale, ok? Então, a primeira consideração, a distância entre duas linhas pontilhadas ou entre duas linhas sólidas é o que nós chamamos de comprimento de onda, tá aqui, tá? E a distância entre uma linha cheia e uma linha tracejada, né, a subsequente, nós chamamos de meio comprimento de onda. É óbvio. Se a distância entre duas linhas cheias é um lambda, a metade disso é o lambda sobre 2, né? Lambda sobre 2. Por exemplo, aqui, ó, a distância entre uma cheia e uma pontilhada. Meio comprimento de onda, óbvio. Assim, podem ser obtidas duas relações importantes para localizar pontos de interferência em configuração de ondas estacionárias, tá? E aí, o seguinte, eu vou olhar para a onda e vou observar se eu tenho um encontro de dois vales, né? Ou duas cristas, eu tenho o que nós chamamos de linhas de interferência construtiva, ou interferência, aqui, desculpem, construtiva. Quando eu tenho um vale e uma crista, aí é destrutivo, tá? Se eu observar que essas linhas verdes, elas todas passam por cima de pontos, ó, deixa eu marcar aqui, ó. Vamos chamar aqui de ponto, o AB, vamos chamar de ponto C, ó. O ponto C, ó, é uma linha pontilhada e uma linha cheia. A pontilhada é a preta e a cheia é a azul. Nesse caso, eu tenho um ponto destrutivo. Aí eu tenho um outro ponto, ó, vou chamar de ponto D de doido, ó. De dado, aliás, doido não. Eu tenho E, ó, todos esses pontos que estão em cima dessa linha verde são interferências destrutivas. Por quê? Porque eu tenho encontro de um vale e de uma crista. Por outro lado, todos que estão em cima dessa linha um pouco mais cor de laranja, né, avermelhada, laranja, ó,
aqui, por exemplo, ó, chamar aqui de ponto F. O ponto F eu tenho a linha sólida preta e a linha sólida azul. Eu tenho duas cristas. Eu tenho, nesse caso, no ponto F, uma linha ou ponto positivo. Aqui, ó, chamar de ponto G. O ponto G, que são duas linhas pontilhadas, eu tenho também interferência construtiva, tá? Existe uma outra forma de saber, que fala através de números, tá? É o que está abaixo. Eu vou ler agora, ó. Se a diferença em módulo entre a distância das fontes a esse ponto for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, nós temos uma interferência construtiva. Por exemplo, o ponto P. Vamos lá para o ponto P. Ó. Nós vamos contar quantos comprimentos de ondas tem em relação às fontes. Ó, tá? Marquei aqui o ponto P. Ó. Eu vou contar em relação à fonte A. Percebam aqui que a fonte A, ó, eu tenho uma linha sólida, é um comprimento de onda. Tá? Eu vou contar aqui. Ó. Um comprimento de onda. Vamos para o segundo. Ó, a linha preta, dois comprimentos de ondas. Vamos para o terceiro. Linha preta sólida, três comprimentos. Vamos para o quarto. Quatro comprimentos de ondas. Opa, não pode vacilar. Agora, ó, eu tenho agora uma linha pontilhada. Então, eu tenho o que nós chamamos de 1, 2, 3, 4,5 comprimentos de ondas. Ou seja, qual que é a distância do ponto P em relação ao ponto A? Eu coloquei aqui, ó. 4,5, né, que é 4,5, 4,5 comprimentos de onda, o ponto A, em relação à fonte A. Vamos agora em relação à fonte B. Eu vou mudar aqui a cor para uma cor azul, amarelo, preto, porque vai ficar destacado, né? Preto. Vamos agora em relação a B. Ó, em relação a B, eu tenho uma linha cheia, eu tenho duas linhas cheias, eu tenho, daqui é melhor, três linhas. Eu tenho, vamos lá, me ajudem aí, não deixa eu me perder não. Quatro linhas cheias. Cadê o ponto P, Jesus? Tá longe ainda, vamos lá. Cinco linhas cheias. Era para ser uma linha, mas é mais avançado. Vamos para um próximo, ó. Seis linhas cheias. Vamos lá até o final, até o final. Sem tremer, sem tremer. E agora, eu não tenho mais linha cheia, eu tenho agora meia linha cheia. Eu tenho, ou seja, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Cada linha cheia representa um comprimento de onda. Então, eu tenho, ó, 6,5 comprimentos de ondas, correto? O que isso está querendo dizer para mim? Ó? Se eu pegar a diferença, que é a diferença? A subtração. Se eu pegar a subtração, ó, 6,5 de 4,5, aqui, ó, eu vou ter 2, tá? Se eu achar um número inteiro de comprimento de onda, a interferência é construtiva. Professor, se não desse inteiro, aí seria o que nós chamamos de destrutivo embaixo. Ó. Se a diferença for um múltiplo inteiro de meio comprimento, né, ou seja, se for um número quebrado de onda, a interferência é destrutiva. Vamos fazer de novo, passo a passo, próximo à destrutiva, que é o ponto Q. Eu vou apagar aqui, ó, para não ficar muito misturado. Senão não vê nada, né? Então, vou riscar. Agora vamos para o ponto Q. Vamos ver aqui. Vou continuar no preto. Que bacana. Em relação a B, vamos lá, até chegar aqui, ó. Vamos lá. É um comprimento de onda, ela cheia, a linha cheia, ó. Só as cristas, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de ondas, 4 comprimentos de ondas. Aí agora só tem a metade, 4,5, né? Então eu tenho aqui, ó, em relação a B, eu tenho 4,5 comprimentos de ondas. Vou mudar a cor para vermelho. Vamos agora em relação à fonte A. Vamos lá, ó. Um comprimento de onda, que é a linha fechada. 2 comprimentos de onda, que é a linha fechada. 3 comprimentos de ondas, que é a linha fechada. Vamos lá no quarto. Quarto comprimento de onda, que é a linha fechada. Mais 5 comprimentos de ondas, que é a linha fechada. Olha, está em cima de uma linha fechada, então vamos por 6, ó. 6 comprimentos de onda, passei por cima dele, ó. Pá! Que é a linha fechada. Então, eu tenho 6 comprimentos de onda, tá aqui, ó.
o ponto Q em relação a A, 6 comprimentos de onda. E aí, basta subtrair 6 menos 4,5. Eu vou ter 1,5. Como não deu um número inteiro, essa interferência é destrutiva, tá? Professor, não é mais simples, não. Basta eu olhar para a figura e ver que tem um encontro de um vale e de uma crista, e eu saber, sim, isso é verdade. Basta olhar, né? Mas vai ter situações que vai ter que fazer só operação, porque tu não vai ter o encontro da outra. Por exemplo, tu vai olhar para cá. Rapaz, é aqui, moço, nesse ponto aqui, eu vou chamar de ponto H. O que está acontecendo aqui? Eu tenho só um vale, que é uma linha pontilhada. E cadê a outra onda? Aí eu posso, por exemplo, desenhar, mas se é muito longe, eu posso fazer o cálculo em dimensões, em tamanho, apenas simplesmente descobrindo o tamanho do que nós chamamos de lambda, que vai ter um exemplo que a gente colocou bem prático aqui, tá? Então, vai ter situações que eu não vou ter esse desenho todo, vai estar lá na frente do desenho, eu não vou ter as duas ondas, aí eu tenho que fazer o cálculo para saber se lá naquele ponto específico acontece o encontro de duas cristas, de dois vales, de crista com vale, de vale com crista, assim por diante, tá? Mas essa figura não, basta olhar. Eu olhei, isso aqui que você fez esse cálculo não, professor. Que história é essa? Eu consigo saber sem fazer o cálculo. Nesse caso aqui, tá? Belezinha? Nós finalizamos o nosso conteúdo, vamos partir para os exemplos, tá? Antes disso, eu quero saber se há alguma pergunta. Nós temos. Onde é que tem alguma... Professor, Oi. o próximo conteúdo que a gente vai estudar é óptica, né? Uma coisa assim, né? Eu não estou vendo quem está falando, que eu estou só com a tela aqui. É o Robson. Nós fizemos uma mudançazinha. É o quem é? O Robson, né? Robson, Sim, sim. E Robson, nós fizemos uma mudança que o livro ele veio primeiro ondas, mas eu vou dar um salto lá para a termodinâmica, aí vou finalizar ele e depois eu volto para a ótica. Mas em condições normais de temperatura e pressão, você está corretíssimo. Na sequência vem óptica. No caso do curso de vocês, eu quero ver primeiro a parte de termodinâmica para depois voltar para a óptica, porque infelizmente, Robson, eu odeio admitir isso, ó. Nós, pelo planejamento que eu fiz de horas-aula, a gente não vai conseguir ver 100% do conteúdo, não ver algo em torno de 80%. E aí, infelizmente, eu decidi sacrificar a óptica, entendeu? Não sei nem se é uma boa ideia, na verdade. Mas para o curso de vocês, eu achei que é mais interessante a termodinâmica. Mas nós vamos para a termodinâmica, e aí no quarto bimestre a gente volta para a óptica, sim, tá? Então a gente vai ver o comecinho de óptica, mas eu vou ficar com essa dívida com vocês, a gente não vai conseguir concluir óptica, né? Então, assim, nós vamos sacrificar um pouquinho, um finalzinho de óptica. E eu achei mais interessante sacrificar a óptica, o curso de eletromecânica, do que a termodinâmica, que basicamente a termodinâmica ela é bem precisa, ela é bem útil no curso de vocês, então mais por isso, tá? Então, na verdade, essa explicação já serve para justificar lá quando eu chegar no segundo bimestre. No segundo bimestre nós vamos ver termodinâmica, mas vamos ver óptica também, e na sequência o assunto é óptica, tá? Seria óptica. Professor, o senhor poderia só explicar um pouquinho de novo o último cálculo que o senhor fez? Sim, posso sim. Nesse caso é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar aqui. Não, vou deixar como está. O que eu fiz aqui? Ó, eu quero saber se a distância de um ponto que eu escolhi, e no caso aqui é um ponto qualquer. Primeiramente eu fiz com ponto P. Mas por último, na parte de baixo, eu fiz com ponto Q. O que eu fiz? Ó? Eu sei que essas linhas cheias, elas são tristas, né? Então eu vou contar quantas cristas tem até chegar no ponto. Porque, olhando aqui para cima, quando eu tenho a distância de uma crista para outra crista, eu tenho um lambda, né? Então, na verdade, quando eu conto as cristas, eu estou contando, na verdade, os comprimentos de ondas, tá? Então, foi o que eu fiz aqui, primeiramente, aqui na preta. Ó, eu contei uma crista. Como é que eu sei que é crista? Porque a linha, ela está preenchida cheia, não é pontilhada. Então, tem uma crista. Aí, aqui, ó, tenho duas cristas, tenho três cristas, eu tenho quatro cristas. Eu não cheguei ainda no ponto Q. O ponto Q, ele falta um vale, que chamamos de meio comprimento de onda. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4,5. Aí eu coloquei aqui, ó, 4,5 comprimentos de ondas. Tá? Agora eu vou pegar o mesmo ponto Q e agora calcular a distância dele até a fonte A. E aí eu poderia partir do Q até o A ou partir do A até o Q, tanto faz, né? Eu parti do A, eu fui nas linhas cheias, tá? Uma linha cheia, duas linhas cheias, três linhas cheias, quatro linhas cheias, cinco linhas cheias, seis linhas cheias.
Então, eu percebo que a distância do Q até o A é 6 lambda, porque 6 linhas cheias é 6 lambdas. Feito isso, eu vou simplesmente pegar aqui agora o valor maior, né, 6, e trazer o valor menor, 4,5. Quando esse número dá um número quebrado, né, que não é o número, eu concluo que a interferência é definitiva, só porque o número foi quebrado, tá? Não fazendo a Ok, entendi. mesma, assim, novamente a contagem, mas em si nós encontramos, em relação ao ponto P, nós encontramos 6,5 para B e encontramos 4,5 para A. Simplesmente eu peguei 6,5 menos 4,5 deu 2. 2 é um número inteiro. Quando dá um número inteiro, nesse caso, só para concluir que esse ponto P é uma interferência conjuntiva. Eu coloquei aqui, conjuntiva. Só isso. Belezinha? Beleza. Tudo bem? Beleza. E Robson, só que o nosso assunto ainda vai ser, quando eu falo assim, a próxima aula ainda tem um pouquinho de óptica, vai ser o som, né? A ondulatória aplicada à onda tridimensional, que é o som, tá? Aqui nós vamos agora ver se nós realmente entendemos. Vamos responder algumas questões. Poxa, será que eu entendi mesmo? E às vezes a gente vem com muita dúvida, porque é muito assunto na aula, né? E aí quando tu chega aqui, tu diz, tudo aquilo que o professor falou se resume basicamente nessa concretização aqui. Então, por isso que é interessante os exemplos, tá, galera? Eu gosto sempre de colocar a quantidade de exemplo proporcional ao conteúdo para a gente fixar melhor nosso ponto, nossa ideia, nosso assunto, tá? Aqui nós temos uma situação que fala o seguinte, ó. A figura representa um trem de ondas estacionárias ao longo de uma corda cujas extremidades são fixas. Tá aí, ó, A e B, né? Dados que a frequência 2 Hz, que a distância entre os pontos A e B é igual a 1,5 metro. Então, eu sei que esse tamanho aqui, ó, a distância entre A e entre B, ela vale 1,5 metros, tá? E aí ele pergunta, qual que é o comprimento de onda? Ou seja, eu olhando para a figura, eu mato a questão, ó, porque assim, o que é comprimento de onda? É o Szinho, ó. Eu vou aqui, ó, do A, eu vou marcar aqui uma outra letra chamada de letra C. Ou seja, o comprimento de onda é de A até C. Eu olhando para a figura, eu sei qual o tamanho, que ele vai valer 1, né? Se eu tenho 3 meios comprimentos de ondas e vale 1,5, né? Cada um vale meio. Aí, quando eu pego 2 deles, eu tenho meio mais meio igual a 1. Mas eu vou fazer o cálculo, não é só assim, não. Vamos lá? Primeiramente, toda questão minha, eu procuro sempre colher os dados. Então, vamos escolher os dados. Para colher os dados, eu vou ler novamente, né? E ele me dá o quê? Me dá a frequência, que é igual a 2 Hz, e me dá a distância entre A e B, que é o comprimento da corda, né? O L, 1,5. Então, letra A, ele quer saber o comprimento de onda. Comprimento de onda, nós vimos lá nas nossas fórmulas, que é uma delas, eu calculo pegando o 2L sobre N. Perceba que ele me deu o L, né? Então, eu pego o 2L sobre N. Quem que é L? L é 1,5. Quem que é M? M é o número de harmônico, né? Número de ventres, ó. Um ventre, 2 ventres, 3 ventres, tá? Então, N vai ser 3. Eu coloco, então, aqui, ó, 2 vezes 1,5 dividido por 3. Eu vou ter 3 dividido por 3, eu vou ter igual a 1 metro. Professor, eu posso fazer igual o senhor fez, ó? Pegar aqui, por exemplo, ó. Eu sei que o comprimento de onda é o Szinho, né? Aí eu pego aqui, ó. Tudo dá 1,5. Então, cada um desse aqui, professor, é lógico. Dá meio, dá meio, dá meio. Como eu sei que é do ponto A até o ponto C, basta eu somar meio com meio é 1. Eu acho mais fácil do que decorar a fórmula, professor. Pode fazer sim. Eu estou só aplicando o nosso assunto lá, mas pode fazer dessa forma também, tá? Beleza? Então, letra A já foi. Letra B. A velocidade dos pulsos na corda. Ó. Vou usar a forma da velocidade, lambda vezes F. V igual. Quem que é o lambda? O lambda nós encontramos. Ele vale 1. Quem que é a frequência? A frequência ele me deu e vale 2. 1 vezes 2, 2 metros por segundo. Tá? Esse é moleza. Esse é para colocar na prova, né? Para a galera responder. Belezinha? Exemplo 1 já foi, vamos para o 2. Questão de vestibular, tá? Da Paraíba. O FPB. Mas também tem que treinar para o vestibular, né? Nem todo mundo quer fazer só o curso técnico, né? Então, tem sempre alguém que vai querer dar prosseguimento. Então, é interessante a gente abordar isso também, né? O Enem, né? No caso, a Enem está mais na moda.
A superposição de ondas incidentes e refletidas com mesmas amplitudes dá origem a uma figura de interferência denominada onda estacionária. Nesse sentido, considere uma situação em que uma corda tem uma das suas extremidades fixas, tá? No caso, a esquerda, a direita, aliás, e há uma parede e a outra extremidade conectada a um oscilador. É uma máquina que vai oscilar ali, ó, vai provocar oscilação. Que é a fonte de vibração, que vibra com uma frequência de 80 Hz. A distância entre o vibrador e a parede é de 8 metros. Tá? Então, a distância desse ponto aqui, ó, do vibrador até a parede é 8 metros. O que mais? Eu posso até anotar isso, né? Sabendo que a velocidade de propagação das ondas na corda são de 320 metros por segundo, velocidade, né? A onda estacionária na corda está mais bem representada na figura. Poxa, professor, não sei nem por onde começar, ó. Tem uma figura com harmônica, não sei como é que faz isso aqui, não. Tudo bem, digamos que a gente não saiba fazer, vamos anotar os dados, depois a gente decide. Os dados, ele fala muita coisa pra gente, ó. Quando você anota os dados, poxa, dá para sair aqui uma determinada situação através da fórmula tal, né? Vamos lá. A frequência é igual a 80, vamos anotar. O comprimento da corda é igual a 8 metros e a velocidade do som é igual a 320 metros por segundo, tá? Percebam aqui que eu não tenho uma coisa. O que é essa coisa? Eu não tenho o N, ó. Eu percebo que pela figura, se eu achar o N, como diz o povo, né? Morreu Maria Preá, né? Acabou minha conta. Então, qual que é o grande lance dessa questão? É achar o N. Tá? Achando o N, acabou. Então, eu não sei o valor de N. N interrogação. Não sei. Vamos fazer então, ó. Minha forma da frequência. A frequência é igual a N sobre 2L vezes Vn. Só um instantezinho, galera. Desligar aqui o ar-condicionado. Tava dando tilt ali. Belezinha? Então, a forma da frequência é igual a N sobre 2L vezes Vn, tá? Nesse caso, eu tenho tudo aí. Só não tenho o N. E o N é o que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Ó. Quem que é F? F é igual a 80 Hz. Quem que é N? Não sei. O 2 é 2 mesmo. O L é igual a 8. E minha velocidade é 320. Pronto. Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. 2 vezes 8 é igual a 16. Eu vou dividir, então, 320 por 16, né? 32 por 16 é 2. Então, 320 por 16 dá igual a 20. Vai ficar, então, 80 é igual a 20N. Vou isolar o 20, desculpe, o N, o 20 vai para debaixo do 80. Eu voltei, então, N é igual a 80 sobre 20. Corta 0 aqui, corta 0, fica 8 dividido por 2. E eu tenho N igual a 4. Pronto! Eu vou olhar para a figura e ver qual que é a figura que tem 4 harmônicos, ó, 4 ventres, ó. Um ventre, 2 ventres, 3 ventres, 4 ventres, ó. Essa aqui. Então, a minha resposta certa é a letra D de dado, tá? Pronto. São 5 exemplos, tá? Então, temos um tempinho aqui ainda. Com 2 horários, né? No sistema, mas a gente vai terminar antes dos 2 horários. No sistema representado na figura, o fio pode vibrar entre duas extremidades, separadas pela distância L igual a 0,50. Vamos anotar isso, ó? Dados. O L é 0,50. O 0,5 é a mesma coisa, né? Sabe-se que um rolo de comprimento, aí cita outra situação, um rolo de comprimento de 10 metros, então vamos anotar isso aqui, pode ser que sirva para alguma coisa. Desse fio tem massa, delta massa, igual a 200 gramas. A distância linear desse fio em quilograma por metro, né? Então, quer saber primeiramente a densidade, falei distância, ó, a densidade linear. Vamos olhar o seguinte, como é que eu calculo a densidade volumétrica lá nas ciências, quando você estudar no ensino fundamental e também no primeiro ano em química? A densidade, ela é calculada pegando a massa
sobre o volume. Essa massa é dada em quilogramas, né? E o volume é dado em metros cúbicos, tá? Quando eu falo em densidade linear, que é o μ, é a mesma coisa. O μ, ele vai ser dado em massa, só que agora, como é linear, é uma linha não é volume. Volume, a linha é o comprimento, cima, embaixo com metros. Só isso, né? Então, vamos lembrando aqui, ó. Eu tenho a massa, vai transformar em quilograma, e eu tenho o comprimento desse rolo de corda, desses 10 metros que ele mede, tá? Nesse caso, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular a densidade, pegando a massa desse rolo de 10 metros e dividir pelos 10 metros. Só que, percebam que o rolo, desculpa, a massa deve vir em quilograma. Eu tenho em gramas. Como é que eu transformo gramas em quilogramas? Basta dividir por 1000 e eu tenho o valor de 0,2. Então, fica 0,2 dividido por 10. Quando eu divido 0,2 por 10, eu vou ter 0,02 quilogramas por metro, tá? Minha densidade é isso. Só a gente não vai falar de densidade hoje não, professor. Mas a gente viu na aula anterior, na aula passada, tá? Então, a fórmula nós estamos apenas reutilizando na aula passada. Tá? Eu vou apagar isso bem aqui. Acho que vou precisar desse espaço aqui. Ver como é que tá os slides. Beleza. Letra B. As frequências naturais de oscilação F1, F2 e F3 dessa corda. Quando é submetida a uma tração de módulo 72. Ó, ele me deu a força. Quer saber quanto que é F1, F2 e F3? Vamos lá, ó. A força eu tenho, mas Fn eu não tenho. Então, eu vou chamar primeiramente o Fn de F1, tá? Sei que a fórmula é Fn é igual a n sobre 2L vezes raiz de F sobre 1000. Por que eu usei essa fórmula? Porque ele me deu a força, tá? Ele falou que é igual a 72, embora eu não tenha anotado aqui embaixo. Vamos anotar. 73 newtons. Vamos lá? Ó, ele quer primeiro o F1. F1 é igual. Quem que é o N? Para F1, o N é 1. Duas vezes. Quem é o L? 0,5. Tá lá. Só mais o L não é 10? Não. O L, esse 10 que ele deu foi para calcular a densidade linear. O 10 para a massa de 200 gramas. Mas o L aqui que está nessa configuração é igual a 0,5. Então, vezes 0,5 vezes raiz quadrada de F. Quem que é F? 72. Sobre μ. Quem que é μ? Eu calculei aqui 0,02. Vamos lá, ó. Se eu pegar 1 vezes, ó, 2 vezes 0,5 é 1. 1 dividido para 1 é 1. Aqui, ó. 72 dividido para 0,02 vai ser igual a raiz de 3.600. A raiz de 3.600 é igual a 60. 60 Hz. Essa é a resposta. Então, o F1 é igual a 60 Hz. Ela vai vibrar com uma frequência de 60 Hz. E o F2, ó. Vou trocar aqui, ó. Só o N por 2. É F2. O N agora que era 1 vai ser 2. Embaixo é a mesma coisa. 2 vezes 0,5. O comprimento da corda não muda. E aqui dentro, ó, 72 dividido por 0,02. Se eu pegar 2 vezes 0,5 é 1. 2 dividido para 1 é igual a 2. Aqui, 72 dividido por 0,02, já calculamos em cima, que é igual a 3.600. Raiz dele é 60. 2 vezes 60, 120. Beleza? Perceba que é um dobro, né? O dobro de 60. Obviamente, o F3 vai ser 180, que é o triplo de 60. Vamos fazer? 3 em cima, 2 vezes 0,5, 72 dividido por 0,02. Embaixo, ó, 2 vezes 0,5 é 1, 3 dividido por 1 é 3. 72 dividido por 0,02 é 3.600. Aí dele é 60. 3 vezes 60, 180 Hz. Letra B, né? Vamos para a letra C agora. Letra C. Atração na corda para que se produza nela uma onda estacionária de 3 ventos, sabendo que a frequência de oscilação do alto-falante é 100 Hz, tá? Mas ele quer atração. O que é atração? Não é a força? A força não é 72, professor? Para aquela situação. Agora, ele me deu a frequência e quer saber qual que é a força para causar aquela frequência, entendeu? É uma outra situação, é como se fosse um outro exemplo. Então, vamos lá, ó. Quer saber a força.
Eu sei que Fn é igual a F0, que esse F0 é da fonte, tá? Que é igual a F3. Por que é F3? Como é que eu sei que é 3? Porque o danado me falou que formam 3 ventos. Ó, tá aqui a grande sacada, tá? 3 ventos. Então, por isso que é F3, igual a 100. Vamos embora? Fn é igual a n sobre 2L vezes raiz de F sobre μ. Fn vai ser igual a 100, né? Ele me deu, igual a... Quem que é o n? É 3 ventres dividido por 2 vezes 0,5, vezes raiz de F, que eu quero descobrir, sobre 0,02. Eu posso resolver aqui, ó, 2 vezes 0,5 dá 1, né? 3 dividido por 1 é 3. Vou trazer o 3 para o outro lado da igualdade, ele vem dividindo aqui, ó. 100 dividido por 3. Vamos lá, ó. 100 dividido por 3 é igual a raiz de F sobre 0,02. Como é que eu resolvo isso? Como é que eu saio dessa raiz? Essa raiz tem um índice 2. Quando eu passo para o outro lado, ele vai como expoente, ou seja, esse 2 vai ser expoente do 100 e do 3. Tá? Aqui, ó. 100 elevado ao quadrado, 3 ao quadrado. E aí a raiz sumiu, igual a F sobre 0,02. 100 ao quadrado é 10.000. 3 ao quadrado é igual a 9. E aqui F sobre 0,02. Eu faço o cruz credo, né? Meio para os extremos, né? Par e par. Então, eu vou ter que F vai ser igual, ó. 0,002 vezes 10.000 vai ser igual a 200. 200 dividido por 9. 200 dividido por 9 é igual a 22,22. Então, a força que vai causar essa frequência de 100 Hz para 3 ventos é a força de 22,22 mil. Tá? Vamos para o nosso quarto exemplo. Do ITA, ó. Boa, garoto. Ó. Quando eu fiz meu doutorado, eu fiz em São José dos Campos, e o ITA, a sua sede principal é em São José dos Campos. Lá tem o INPE, né, que mexe com a parte de meteorologia, estudo da física do espaço, que é o meu caso. Eu sou mais ligado ao INPE do que ao ITA. E o ITA, também eu estudo um pouco disso, mas é mais ligado ao colegião, né, a universidade de colegião, na verdade, do ITA, como se fosse um ensino de treinamento para ensino médio para o ITA. Para assumir o próprio ITA, né, com vários cursos espaciais. Engenharia espacial, entre aspas. Então, vamos embora. Uma onda acústica plana de 6 kHz. Então, tem o quê? Tem a frequência. Vamos anotar? 6. Propagando-se no ar a uma velocidade de 340 metros por segundo. Eu tenho uma velocidade. Atinge uma película plana com um ângulo de incidência de 60 graus. Né? Então, o ângulo de incidência é o θ1. Tá? Suponha que a película separa o ar de uma região que contém o gás. Ó, nesse caso aqui, ó, tem 2 meios. É como se eu tivesse uma região que contém um gás, e aqui eu tenho o ar, e aqui eu tenho um gás. E ela vai sair de um ponto para o outro, tá? Muda de meio, tá? Refração, né? E nesse ponto que contém o gás, a velocidade de propagação do som, vamos lá, ó, vai ser igual a 280 metros por segundo. A pergunta é, calcule, né, o valor aproximado do ângulo de refração e indique o valor da frequência do som no CO2, tá? Então, ele quer saber qual vai ser o ângulo de refração. Eu acho que eu vou dar esse espaço bem aqui, então vou apagar. Aqui só para mostrar aqui a refração. Simbora, então? Olha, eu quero saber o θ2. E a frequência no final? São 2 perguntas em si, né? Eu sei, de acordo com a lei da refração, que o seno do θ1 sobre seno do θ2 é igual a V1 sobre V2. Então, vamos substituir valores. Quem é o θ1? 60. Então, fica seno de 60 sobre seno de θ2 é igual a... Quem é a velocidade 1? É o meio 1. 340 sobre o meio 2, 280. Posso cortar um zero aqui, um zero aqui. E posso dividir 34 por 28, né? 34 dividido por 28 é igual a 1,21. Outra coisa, o seno de 60 é igual a 0,86. Arredondando, é claro, né? Então, eu vou ter aqui, ó, 0,86 dividido por seno de θ2 igual a 1,21. Vou fazer cruz credo, ó, meio para os extremos. Vou levar o seno para lá e vou trazer o 121 para cá. Fica melhor, né? Vamos lá, ó. Fica seno de θ2, ele foi para cima, e o 1,21 veio para baixo do 0,86. Cruz credo, né? Meio para os extremos.
Vamos dividir isso aqui, ó. 0,86 por 1,21, eu encontro 0,71. Tá? Então, ficou seno do θ igual a 0,71. Resolvi? Não. A pergunta é, qual que é o ângulo, não qual que é o seno. O seno é o ângulo, tá? Então, eu quero descobrir, na verdade, o valor do ângulo. Como é que eu faço para descobrir o valor do ângulo? Eu vou usar o que nós chamamos de função inversa do seno. Como é que faz isso? Ó? Eu coloco o ângulo sozinho. A opção saiu. Eu coloco o ângulo θ2 igual. E aqui, como eu vou levar esse seno para debaixo aqui do 60, porque é um pluscrédito, né? Eu vou reescrever esse seno, quando ele está embaixo, eu reescrevo ele como sendo seno elevado a menos 1, porque ele vai para cima, ó. Seno elevado a menos 1, de 0,71, tá? Então, deixei o ângulo sozinho, que é o que eu quero, seno negativo, né, que é o inverso, de 0,71. E aí, basta tirar a função inversa do seno. Eu posso resolver isso de duas formas. Uma delas através de uma tabela, então eu pego uma tabela de senos e cossinos, aqui é o ângulo cujo seno é igual a 0,71, vou na tabela, vou e acho, pá, opa, é 40 e alguma coisa. Ou se eu não tiver essa tabela, como eu não tenho, aqui, a gente consegue ela na internet, né? Eu vou usar a calculadora. A gente pode usar a calculadora na minha prova. Nesse dia pode. Mas geralmente a prova de física pode sim. O essencial da prova de física não é, não é o cálculo em si. É o raciocínio que você tem. Então, se você montou certo, o restante é continha que a calculadora sabe fazer. Como é que eu resolvo isso? Ó, vou pegar o seguinte, eu vou colocar esse número aqui, ó, 0,71, e vou tirar a função seno inverso, igual está aqui, ó, seno negativo. Ó. Quando eu olho para a calculadora, eu não vejo essa tecla. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar, apertar a tecla inverso. A tecla inverso é essa aqui, ó, inv. Vou na tecla inverso, ó. Quando eu clico em cima dela, perceba... Opa, cliquei duas vezes. Perceba que agora o seno aparece, ó, seno menos 1, ó, tá aqui. Então, basta aplicar o seno menos 1 e eu tenho o meu resultado. O meu resultado, então, vai ser, o ângulo vai ser igual a 45,23. Eu vou anotar isso, ó. Vou fechar aqui. Arco do seno. Então, o meu seno vai ser igual a 45,23 graus. Então, a pergunta é, qual que é o ângulo de refração? 45,23. Tá? Beleza? Feito isso, eu vou partir, então, para a segunda parte, que é a frequência. Ele pergunta a frequência do som. Percebam que a frequência, eu falei isso na parte teórica, ela não muda tanto na refração quanto na reflexão. Ou seja, a frequência é a mesma. Eu vou colocar assim. Ó. Frequência 1 é igual à frequência 2. E vai ser igual ao mesmo valor que ela era, que é de 6 kHz. Ela não muda. O que muda, no caso da refração, é a velocidade e o comprimento de onda. Tá? Belezinha? Vamos para, eu acho que é o último exemplo. Último exemplo. Para poder dar tchau. E final de semana chegando já. Ó. Quintou para nós. Vamos lá, então? A figura representa uma configuração de ondas estacionárias. Está aí, ó. Em um tanque de ondas na água, em que as fontes F1 e F2 estão distantes entre si 10 centímetros. Ó, então, olha o que ele me diz aqui, ó, que a distância entre F1 e F2 é 10 centímetros. O que mais? Elas oscilam em fase e com a mesma frequência. Então, tem os dados, né? Não sei se eu coloquei aqui os dados. Coloquei, ó. Os dados eu tenho. A distância entre F1 e F2 é 10 centímetros e a frequência é igual a 8 Hz. As linhas cheias representam crestas. Poxa, isso a gente já sabe, né? Ainda bem. Mas ele falou para nós. E as tracejadas representam vales, ok? Com base nessas informações, responda. Qual a velocidade de propagação e comprimento de onda das ondas nessa configuração? Vamos lá. Velocidade e comprimento de onda. Vamos primeiramente pegar aqui a fórmula da velocidade. Ó. Velocidade tem que dar em metros por segundo. Só que eu também não tenho o comprimento de onda dessa onda, tá? E eu preciso dele. Porque velocidade é igual a lambda vezes F. Mas olha o que eu sei aqui diferente, ó. Eu sei que entre F1 e F2 eu tenho 10 centímetros, tá? E aí eu vou contar quantos comprimentos de onda existem entre F1 e F2. Vamos lá, ó. Ó, F1 começa numa linha pontilhada, que é um vale, ó.
Então, eu vou contar de duas em duas linhas pontilhadas. Ó. Eu tenho aqui uma linha pontilhada em cima do F1, e a próxima linha pontilhada, eu vou chamar aqui de uma letra. Vou chamar aqui de letra A. É o ponto A. Então, aqui eu tenho um lambda, correto? Do A até, eu vou chamar de B, linha pontilhada. Eu vou chamar de lambda. E do B até o F é meio comprimento de onda, tá? Vamos de novo, ó. Do F1 até o A, eu estou aqui na linha pontilhada, ó. Pá, 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 pá. 2 vales é um comprimento de onda. Então, de F1 até A, eu tenho um lambda. Como é que eu sei? Porque é a distância entre 2 vales. Do A até o B, eu tenho um lambda. Então, 2 lambda. Do B até o F, eu não tenho mais o lambda, só tenho a metade de um lambda. Eu tenho 1 mais 1, 2 mais meio. Eu tenho, ó, 2,5 comprimentos de ondas. Aí ficou moleza. Porque essa distância aqui, ela vale 10 centímetros. 10 centímetros reescrito em metros é só dividir 10 por 100. Eu tenho 0,1. Tá? Vamos calcular o lambda. Isola o lambda, o 2,5 vai para debaixo do 0,1. E aí, quando eu divido, eu encontro 0,04. Encontrei o lambda. Professor, mas na pergunta ele não pedia lambda, não, professor. Que história é essa de calcular uma coisa que ele nem pede, né? É porque o danado do lambda, eu preciso dele para encontrar a velocidade. Tá? Então, encontrei o lambda, agora ficou moleza. Vamos lá? A letra A, terminar a letra A. Olha, a minha forma do voo lambda é F, né? Quem que é o V? Eu não sei. Mas quem que é o lambda? Eu descobri. Descobri que ele vale 0,04. Quem que é o F? É 8. Ao multiplicar 0,04 vezes 8, eu encontro 0,32. Então, minha primeira pergunta de quanto que vale a velocidade, eu achei. Ah, agora que eu estou vendo aqui, ó, não li direito, ó. E agora o comprimento de onda que nós já achamos, né? Comprimento de onda, eu vou colocar aqui embaixo, eu não coloquei porque a gente fez primeiro ele. O comprimento de onda é igual a 0, ele pedia sim, eu falei que não pedia. Foi mal. Metros, tá? A primeira coisa que eu calculei foi o comprimento de onda. Belezinha, letra A já foi. Vamos para a letra B. O que é que ela diz para nós? Ó? Que tipo de interferência ocorre nos pontos P e Q assinalados na figura? Vamos olhar. Ó. Primeiro o P. Vamos olhar para o P. Ó. Olha, o P ele é resultado de duas linhas cheias. Ó. A linha cheia em relação a F2 e a linha cheia... Ó, vou até numerar aqui. Ó. Essa linha aqui é em relação a F2. E essa outra linha aqui é em relação a F1. Então, duas linhas cheias do ponto P. Uma em relação a F2 e outra em relação a F1. Quando são duas linhas cheias, são duas cristas, ela é construtiva. Ele quer saber se ela é construtiva ou destrutiva. Então, em P eu tenho um constru. Construtiva. Em Q? Olha, em Q tem uma linha cheia pontilhada. Ah, não, aqui é destrutiva, porque tem uma cheia e outra pontilhada. Vamos agora escrever aqui isso aqui? Eu coloquei assim, ó. Em P é construtiva, nem precisava explicar, mas eu expliquei. Pois está na interseção de duas cristas, tá? Vamos lá, próxima. E em Q? Em Q é destrutiva, pois está na interseção encontro, né? De uma crista com um vale. Beleza? Professor, e na interseção Oi. de dois vales? A interseção de dois vales é uma construtiva também, ó. Dois vales ou duas cristas é construtiva. Tá A bom. destrutiva só é quando eu tenho uma crista e um vale, quando eu tenho algo diferente. Lembra da história do mais com menos, lá da sexta série, né? Do nono ano, ó. Se eu tenho duas coisas iguais, nesse caso aqui, ó, eu vou chamar o mais de crista. Mais com mais vai ser construtiva. No caso, vale, eu chamar de menos. Menos com menos vai ser construtiva também, igual a mais, né? Quando eu falo em vezes, né? Aí só o mais com o menos que vai ser menos. Então, só quando eu tenho algo diferente que vai ser destrutiva, né? No caso, uma crista e um vale. Mais dois vales. É porque, nesse caso, ela vai aumentar para baixo, né? Eu tenho um vale, um outro vale. Aí tem um valão. Beleza? Um valezão. Vou apagar aqui. A letra C agora para a gente tomar nosso café, né? Para quem não tomou. Eu não tomei ainda não, porque não deu tempo. Tomar ainda para o café da manhã. Sem falar que a gente não sente fome muito cedo, né? Eu mesmo não sinto não, cedão não.
Qual a distância dos pontos P e Q a cada uma das fontes F1 e F2, tá? Vamos lá. A distância do P e Q, eu vou comparar da seguinte forma. Ó, eu vou contar quantos comprimentos de onda existem entre eles, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos, primeiramente, aqui, em relação de F1 em relação ao Q, ok? Então, como é que Q em relação a F1? Tem o que seguinte, Q em relação a F1, vamos contar. Aqui não precisa ser de contínua, né? Então, daí aqui o F1, vou usar preto, para ficar mais sentada. Preto e vermelho. F1 daqui. Aí eu tenho um vale e tenho uma crista. Uma crista, que é um comprimento de onda. Vamos para a segunda, duas cristas. Vamos para a terceira, três cristas. Ou três comprimentos de onda. O que está a três comprimentos de onda, tá aqui, ó, 3 lambda de F1, tá? Mas ele quer saber o valor. Aí a pergunta é, quanto que vale isso em metros? Como eu sei que um comprimento de onda é igual a 0,04, é só pegar 3 vezes 0,04. Eu já coloquei aqui o resultado, tá? Coloquei. Só dando que ver esse 12, é porque 12 é 3,0,04. Eu já coloquei entre parênteses. Que está a 0,12 metros de F1. Tá? E agora vamos para o Q, o mesmo Q em relação ao F2. Vou mudar aqui a cor. Agora F2, vamos lá, ó. Uma crista, duas cristas, três cristas. Não passou no Q ainda, danado. Ó. Vamos para meia crista, ó. Aqui, ó, a próxima crista não passa por cima. Agora eu tenho agora um vale. Então eu tenho, ó, 1, 2, 3,5. Eu tenho, ó, 3,5 comprimentos de ondas. Basta multiplicar 3,5 por 0,04, eu vou encontrar 0,14. Então, 0,14 vem daí, tá? Vamos agora em relação ao ponto P. Para isso, eu vou precisar apagar isso aqui. Porque senão fica muito junto, muito misturado aqui. Apaguei. Apaguei. Já está no vermelho mesmo? Vamos lá. Vamos em relação a F2, até chegar no P, tá? Vamos lá. Uma crista, duas cristas, três cristas. Três cristas. Em relação a F2, ó. Em relação a F2, ó, eu tenho. Aqui, né? Eu coloquei aqui embaixo, mas aqui. É o tal do copiar colar que ferra com a gente. Ó. Nunca pode confiar nesse copiar colar toda vez. Ó, P está, ó. Uma, duas, três. Três comprimentos de ondas. Três comprimentos de ondas dá o quê? Ó, 3 vezes 0,4, 0,2. Vamos mudar a cor do pincel. A caneta tá preta. E vamos contar agora em relação a F1. Vamos lá, uma crista, duas cristas, três cristas, quatro cristas. Opa, não foi muito boa, não, né? É como se fosse. A outra não aparece aqui, mas ela está aqui, ó. Quatro, cinco cristas, ó. Vai lá por cima. Foi. Então, eu tenho, ó, 5 comprimentos de ondas. 5 vezes 0,04, 0,20, 0,2. Então, minha resposta é essa. Está a 0,12 de F1, o Q está a 0,14 de F2, o P está a 0,20 de F1 e o P está a 0,12 de F2. Eu acho que esse é o último exemplo. Sempre eu coloco no final o nosso livro, né, que é como referência. O que nós tínhamos para hoje foi um pouquinho longa hoje, né? Mas é nossos 2 horários. É isso, galera. Eu pergunto para vocês alguma dúvida para a gente repetir, para a gente refazer? Ou tá de boa? Tá tranquilo, não tá? Tá tudo tranquilo. Ninguém falou nada. Eu vou entender o silêncio como se fosse tudo ok. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem para eu responder. Vou precisar sair. Rafaela, celular descarregando. O Milton estava também, mas saiu, né? Então vamos ver aqui agora, fazer a chamada. Hoje tem menos gente que a aula passada, né? Percebi isso. Vamos lá. Ninguém falou nada, descartar, né? Deixa eu fazer aqui a chamada. Chamada a cobrar. Vamos lá.
Ana Luísa, tá por aí? Tô sim. Beleza, Ana. Tudo certinho, Ana, por hoje? Deu para entender direitinho? Deu, tranquilamente. Eu vou passar depois uma atividade para a próxima aula, tá? Para entregar na próxima aula. Ana, brigadão pela presença. Até mais, ó. Diogo tá na área? O Diego respondeu por mensagem. Valeu, Diogão. Até na semana que vem, parceiro, ó. Érica tá na área? Sim. Beleza pura, Érica. Até a próxima semana. Até quinta. Vamos ver quem mais. Isabela Camille tá na área? Tô aqui. Valeu, Isabela. Até a próxima semana. Juan, tá por aí? Tá aqui. Valeu, Juanzão. Até a próxima aula. É Juan mesmo, né, Juan? É, Pela sim. vivência. Certo, a pronúncia é essa. Maria Eduarda, tá por aí? Tô aqui. Valeu, Maria. Até a próxima aula. Sara. Aqui, professor. E Sara, quase toda turma tem uma Sara. Tu já percebeu? Acho que eu dou aula quase todas têm, né? Certinho, Sara. Até a próxima aula. Eu vou anotar Até aqui a o nome próxima. do Robson, que ele esteve aqui, né? Participou e tudo. E alguém avisou que ia sair também, que é a Rafaela. Certinho, então, meu povo. Até mais. Tchau, tchau. Ficou mais alguém se chamar? Não, ficou não. Até mais, Sara. Para de gravar.